A história da tribo de Levi começa muito antes do tabernáculo, muito antes do deserto, muito antes das vestes sagradas e das responsabilidades do culto. Ela começa dentro da casa de Jacó e começa debaixo da sombra de uma ferida, de uma reação violenta e de uma palavra de juízo. Quando olhamos para a origem de Levi, precisamos voltar à formação da própria família de Israel. Em Gênesis capítulo 29, versículo 34, o nome Levi aparece ligado ao nascimento do terceiro filho de Lia. O texto mostra Lia dizendo que agora seu marido se achegaria a ela, porque lhe dera 3 filhos. O nome Levi carrega justamente essa ideia de apego, de ligação, de união, e isso já cria, no início da narrativa, uma primeira tensão importante. Porque o nome aponta para proximidade, para vínculo, para ligação familiar. Mas a história que essa linhagem vai viver logo adiante será marcada, não por paz doméstica, mas por ruptura, violência e disciplina. É importante perceber isso com atenção, porque a Bíblia não constrói a identidade de seus personagens de maneira superficial. Ela não esconde a origem dos que depois serão usados por Deus. E isso é profundamente instrutivo. O Senhor não nos apresenta os levitas primeiro pela glória de sua futura função, mas pela verdade de sua origem. Antes de haver ministério, houve história. Antes de haver consagração, houve pecado. Antes de haver serviço sagrado, houve necessidade de correção. É em Gênesis capítulo 34 que Levi aparece com força pela primeira vez. E o cenário não é pequeno. Diná, filha de Jacó e Lia, é violentada por Siquém. O episódio é grave, humilhante e doloroso. A indignação dos irmãos diante da desonra de sua irmã não é tratada pela Bíblia como algo irrelevante. O mal cometido contra Diná era real. A violência sofrida por ela era séria. O problema, porém, não está apenas na revolta dos filhos de Jacó. O problema está na forma como Simeão e Levi responderam. O texto diz que eles agiram com dolo, falaram enganosamente, usaram a aliança da circuncisão como instrumento de manipulação. Esperaram os homens da cidade enfraquecerem e então entraram para matar. Em Gênesis capítulo 34, versículos 25 a 31, vemos Levi e Simeão transformando indignação em vingança descontrolada. Eles não executam uma justiça santa, eles se deixam governar por uma ira cruel. Não se trata de negar a gravidade do pecado de Siquém, trata-se de reconhecer que Levi não reage debaixo da direção de Deus, mas da explosão da carne. Esse ponto é decisivo para entender a história dos levitas. Porque se alguém quisesse romantizar a tribo de Levi desde a origem, o próprio texto sagrado impediria essa tentativa. A Bíblia não cobre a violência com linguagem religiosa, não chama impulso humano de zelo santo, não transforma fúria em fidelidade. Levi aparece aqui como um homem capaz de levar a ira até o extremo. E essa mancha não desaparece simplesmente porque, séculos depois, sua tribo será separada para servir diante de Deus. A confirmação disso vem nas palavras finais de Jacó. Quando chegamos a Gênesis capítulo 49, versículos 5 a 7, não encontramos um pai elogiando a coragem de seus filhos. Encontramos uma palavra profética pesada. Jacó diz que Simeão e Levi são irmãos e que as suas espadas são instrumentos de violência. Ele declara que em seu conselho não entrará sua alma e que sua glória não se unirá à sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e em sua vontade própria feriram touros. E então vem a sentença. Maldita seja a sua ira, porque era feroz, e o seu furor, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa palavra precisa ser lida com seriedade. Jacó não amaldiçoa a pessoa em si,
mas a ira feroz que governou seus atos. E isso é muito importante. A Bíblia sabe distinguir entre a pessoa e o pecado que domina a pessoa. A condenação recai sobre a crueldade, sobre a violência, sobre a explosão sem freio. E junto com essa palavra vem a consequência: divisão e dispersão em Israel. À primeira vista, isso parece apenas castigo. E de fato é juízo. Não há como suavizar isso. Levi não sai de Gênesis capítulo 49 com uma bênção de exaltação. Sai com uma sentença de dispersão. Sua história carrega o peso de um passado que não pode ser apagado com frases bonitas. E é justamente aqui que a narrativa bíblica começa a ganhar uma profundidade extraordinária. Porque aquilo que num primeiro momento aparece como sinal de juízo, mais tarde será transformado pela soberania de Deus em instrumento de serviço. Esse é um dos movimentos mais impressionantes das Escrituras. Deus não chama de bom o que foi mal. Deus não finge que a violência de Levi foi aceitável. Deus julga, Deus expõe, Deus disciplina. Mas Deus também é capaz de redirecionar a história de uma linhagem inteira sem negar a verdade sobre seu passado. Isso nos ensina algo profundo sobre a maneira como o Senhor trabalha. Ele não constrói seu plano em cima de personagens naturalmente puros, mas sobre pecadores que ele confronta, corrige e enquadra dentro de seu propósito. Quando o livro de Êxodo apresenta a genealogia de Levi, em Êxodo capítulo 6, versículos 16 a 20, ele não está apenas registrando nomes antigos, está preparando o terreno para algo maior. Ali aparecem Levi, seus filhos, e depois a linhagem que conduz até Anrão, Joquebede, Arão e Moisés. Ou seja, a mesma tribo cuja raiz histórica foi marcada por violência, agora aparece ligada à formação da casa que será central no livramento de Israel e no estabelecimento do culto. Isso não apaga Gênesis capítulo 34, mas mostra que a última palavra sobre Levi não será apenas o escândalo de sua origem. A mão de Deus continuará escrevendo a história. E aqui é importante caminhar com equilíbrio. A transformação dessa linhagem não aconteceu porque Levi mereceu uma revisão de imagem. Não foi reabilitação simbólica, não foi uma reconstrução emocional da memória tribal. Foi providência divina, foi governo de Deus sobre a história. O Senhor, que havia pronunciado juízo por meio de Jacó, também conduziria os acontecimentos de tal maneira que a dispersão de Levi em Israel se tornaria mais adiante parte da sua própria vocação. O que antes era sinal de sentença passaria, sob a ação de Deus, a servir a um propósito maior. Os levitas seriam espalhados, sim, mas não como uma tribo politicamente forte com território próprio. Seriam distribuídos em Israel numa forma ligada ao serviço santo, ao ensino, ao culto e à proximidade com as coisas de Deus. E essa verdade já nos obriga a abandonar uma leitura rasa da história levítica. Os levitas não são a história de uma elite espiritual que sempre foi melhor do que os outros. Eles são a prova de que Deus é capaz de pegar uma linhagem ferida, confrontada por juízo, e colocá-la a serviço da sua santidade. Isso não exalta o homem, exalta a soberania de Deus, não glorifica a origem da tribo, glorifica a graça disciplinadora do Senhor. Mas a grande pergunta agora é esta: em que momento essa tribo, que até aqui aparece apenas como uma entre as outras, marcada por juízo e dispersão, passa a ser separada de forma clara para o serviço do Senhor? Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos, mas faz muita diferença.
Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração, ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Eu vou amar ler seu comentário e saber que você está caminhando junto comigo nessa jornada pelas Escrituras. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro, a história da tribo de Levi dá um passo decisivo quando saímos da casa de Jacó e entramos no deserto, no meio da formação de Israel como povo da aliança. Até aqui, Levi havia sido visto a partir de sua origem, de sua memória moral, de sua antiga associação com violência e de uma palavra de dispersão pronunciada por Jacó. Mas a Bíblia não deixa essa história parada no passado. Em determinado momento, no coração de uma crise espiritual gravíssima, essa tribo é destacada de maneira singular. E isso é muito importante. A separação de Levi não nasce num cenário de triunfo humano. Ela nasce num cenário de pecado coletivo, de ruptura da aliança, de juízo iminente e da necessidade urgente de restaurar a santidade no meio do povo. Esse contexto precisa ser levado a sério, porque ele define o sentido da consagração levítica. Se alguém olhar apenas para o fato de que Levi foi escolhido para o serviço do Senhor, mas ignorar o ambiente em que essa escolha se torna clara, perderá uma parte essencial da mensagem bíblica. A eleição da tribo não é apresentada como um adorno religioso. Ela aparece como resposta divina dentro de uma crise em que a santidade de Deus havia sido afrontada publicamente. O episódio central aqui é o do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo do Senhor as palavras da aliança, o povo embaixo se corrompia rapidamente. Em Êxodo capítulo 32, a narrativa mostra Israel cedendo à impaciência, à incredulidade e à necessidade visível de um substituto para a presença invisível de Deus. Arão, pressionado pelo povo, recolhe o ouro e molda o bezerro. E então surge uma das cenas mais graves de toda a caminhada no deserto. O povo atribui àquela imagem aquilo que pertencia somente ao Senhor, o Deus que os havia tirado do Egito. Esse não é um pecado pequeno, não é um simples deslize emocional. É uma quebra frontal da aliança. É idolatria, é perversão do culto, é a troca da glória do Deus vivo por uma representação fabricada pelas mãos humanas. E o mais alarmante é que isso acontece logo depois do livramento do Egito, logo depois da manifestação poderosa do Senhor, logo depois de tantas evidências da sua soberania. O povo que havia sido redimido começa sua caminhada pactual com uma rebelião de natureza espiritual profundíssima. Quando Moisés desce do monte e vê o povo em desordem, o texto de Êxodo, capítulo 32, versículos 25 a 29, deixa claro que não se tratava apenas de uma cerimônia equivocada. O arraial estava sem freio. Havia vergonha pública, havia descontrole, havia uma degradação do pacto que ameaçava contaminar toda a identidade espiritual de Israel. É nesse momento que Moisés se coloca à entrada do arraial e faz uma convocação decisiva. Quem é do Senhor, venha a mim. Essa frase carrega peso de julgamento. Moisés não está propondo uma opção devocional entre várias possibilidades. Ele está traçando uma linha no meio da crise. A pergunta ali não é apenas quem concorda com ele. A pergunta é: quem permanece do lado do Senhor quando o povo inteiro se inclina para a corrupção?
Quem reconhece que a santidade de Deus não pode ser relativizada? Quem entende que a aliança não pode sobreviver se o pecado for tratado como algo leve? É nesse ponto que a tribo de Levi entra em cena de modo decisivo. O texto diz que todos os filhos de Levi se ajuntaram a Moisés. Essa resposta não significa que cada indivíduo levita fosse moralmente impecável, ou que a tribo inteira, em todos os tempos, manteria fidelidade perfeita. A Bíblia não diz isso. Mas naquele momento crítico, no centro da crise, os levitas se colocam ao lado de Moisés na defesa da santidade do Senhor. E isso se torna um marco na história da tribo. Precisamos entender bem o sentido disso. Não é que o zelo dos levitas tenha comprado para eles um lugar diante de Deus, como se a consagração fosse fruto de mérito humano. A própria história anterior da tribo já impede essa leitura. O que acontece aqui é que, em meio à apostasia coletiva, a tribo de Levi é identificada como instrumento de preservação da santidade num momento em que o mal precisava ser confrontado. Moisés lhes ordena uma ação severa, e o texto mostra que aquele dia se torna um dia de juízo dentro do arraial. É uma passagem dura e deve ser lida com tremor. O mesmo Deus que salva o povo do Egito é o Deus que não permite que sua santidade seja tratada como ornamento religioso sem consequência. Essa severidade incomoda leituras modernas, mas ela revela algo muito importante sobre o caráter de Deus no contexto da aliança. A idolatria não é apenas um erro conceitual. Ela destrói o centro do relacionamento entre Deus e seu povo. Ela contamina o culto, corrompe a identidade da nação e transforma libertação em rebelião. Quando os levitas atendem ao chamado de Moisés, eles não estão apenas escolhendo um lado político dentro do acampamento. Eles estão se posicionando do lado da santidade divina contra a dissolução espiritual do povo. É por isso que Moisés declara, naquele contexto, que eles se consagraram ao Senhor. A consagração aqui nasce no terreno do juízo, não no sentido de que juízo seja o objetivo final, mas no sentido de que não existe serviço santo sem ruptura com a profanação. Levi é destacado nesse momento porque se tornou instrumento de separação no meio da confusão. E isso já nos ensina uma verdade profunda. Na Bíblia, consagração nunca é apenas aproximação de coisas sagradas. Consagração também envolve separação daquilo que afronta o Senhor. Mas a história não para nesse ponto. Porque se Êxodo capítulo 32 mostra o momento dramático em que Levi se torna visivelmente associado ao zelo pela santidade, outros textos vão mostrar como essa separação é formalizada dentro da estrutura de Israel. E para compreender isso, precisamos voltar um pouco e lembrar algo que o Senhor havia estabelecido antes. Em Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2, logo após a saída do Egito, Deus declara a Moisés: santifica-me todo o primogênito. Tudo o que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Essa palavra nasce do grande ato redentor da Páscoa. Na noite em que o Senhor feriu os primogênitos do Egito e preservou os primogênitos de Israel por meio do sangue do Cordeiro, ele marcou aquele povo com uma memória permanente. Os primogênitos pertenciam ao Senhor porque haviam sido poupados por ele. Isso é decisivo. Antes que Levi seja oficialmente colocado à parte em lugar singular, Deus já havia afirmado seu direito sobre os primogênitos de Israel. O princípio é este: aquilo que foi redimido pelo Senhor lhe pertence. Aquilo que ele preservou por sua graça deve ser consagrado a ele. Portanto, a linguagem de separação e pertencimento já estava presente desde cedo. O povo inteiro devia se lembrar de que sua existência não era autônoma. Israel era uma nação redimida, e os primogênitos carregavam esse sinal de forma especial.
Quando chegamos a Números capítulo 3, versículos 5 a 13, vemos então um passo formal e claríssimo. O Senhor fala a Moisés e manda aproximar a tribo de Levi, para que ela assista a Arão, o sacerdote. O texto diz que os levitas guardariam o que dizia respeito ao sacerdote e a toda a congregação diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então vem uma afirmação central. Deus toma os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas seriam do Senhor. Aqui, a estrutura se torna explícita. O que em Êxodo capítulo 32 apareceu como marco de zelo em meio à crise, em Números capítulo 3 aparece como designação formal dentro da ordem do povo. Levi é escolhido em substituição aos primogênitos. Isso não elimina a importância dos primogênitos dentro da memória da redenção, mas mostra que Deus estabelece a tribo de Levi como grupo consagrado para representar, dentro da vida nacional, essa lógica de pertencimento e serviço. Esse ponto é fundamental para que não se pense que a separação de Levi foi um ato arbitrário ou sem conexão com o restante da história da redenção. Não. A escolha dessa tribo conversa com a saída do Egito, com a preservação dos primogênitos, com a lembrança da Páscoa e com a estrutura da aliança. Em outras palavras, Levi é separado porque Deus está organizando a vida do seu povo ao redor da lembrança contínua de que Israel foi redimido e pertence ao Senhor. Além disso, a linguagem de Números mostra que o serviço levítico não nasce como honra vazia, mas como encargo. Os levitas são tomados para assistir, guardar, servir, carregar responsabilidades ligadas ao tabernáculo e proteger a ordem da adoração. Eles não são separados para a ostentação tribal. São separados para a proximidade perigosa com aquilo que é santo. E isso muda completamente a forma de enxergar essa eleição. Ser escolhido aqui não é entrar numa posição de conforto, é entrar numa posição de responsabilidade diante da presença de Deus. Essa perspectiva aparece novamente em Deuteronômio capítulo 10, versículos 8 e 9. Ali, olhando para trás, Moisés lembra que naquele tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome. E o texto acrescenta que Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor era a sua herança, como o Senhor seu Deus lhe tinha dito. Essa palavra aprofunda ainda mais o sentido da consagração levítica. Os levitas não são apenas separados de algo, eles são separados para algo. São chamados para carregar a arca, isto é, para lidar de perto com o sinal máximo da presença pactual de Deus no meio de Israel. São chamados para estar diante do Senhor, expressão que fala de serviço consciente, reverente e contínuo. São chamados para servir e também para abençoar em nome do Senhor. E, ao mesmo tempo, são privados de herança territorial, como as demais tribos. Isso significa que sua vida, de modo especial, seria marcada por dependência do próprio Deus. Esse detalhe é muito importante teologicamente. A tribo que havia recebido uma palavra de dispersão em Gênesis, agora aparece dispersa de outra forma, não mais apenas como resultado de juízo, mas como parte de uma vocação. A antiga sentença não foi negada, foi redirecionada. Aquilo que antes carregava o peso da disciplina agora é incorporado, sob a mão soberana de Deus, a um papel de serviço santo dentro da nação. Mais uma vez, as Escrituras mostram que Deus não desperdiça sua própria história. Ele não apaga o passado, mas governa sobre ele de forma tão profunda que até marcas de juízo podem ser inseridas em um plano de utilidade sagrada. Muita gente lê sobre os levitas e trata levitas e sacerdotes como se fossem exatamente a mesma coisa. Mas a Bíblia não faz essa mistura.
As Escrituras colocam uma diferença muito nítida entre a tribo de Levi como um todo e a casa de Arão dentro dessa tribo. Todo sacerdote em Israel era levita, porque vinha da tribo de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote. E essa distinção não é detalhe pequeno. Ela organiza o culto, define responsabilidades e mostra que diante de Deus nem todo serviço santo é igual. Nem todo acesso é o mesmo, nem toda função pode ser assumida livremente. Isso aparece logo de forma muito clara em Êxodo capítulo 28, versículo 1. Ali, o Senhor manda Moisés aproximar Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel para que lhe administrem o sacerdócio. Essa palavra é central. Deus não diz que toda a tribo de Levi exercerá o sacerdócio indistintamente. Ele separa Arão e seus filhos para esse ofício. Portanto, já no começo da organização do culto, a Bíblia mostra que existe uma distinção dentro da própria tribo. Uma coisa é ser levita, outra coisa é ser sacerdote da linhagem de Arão. Quando chegamos a Números capítulo 3, versículos 1 a 10, essa estrutura fica ainda mais visível. O texto apresenta os descendentes de Arão ligados ao sacerdócio e depois mostra a tribo de Levi sendo aproximada para assistir Arão. Isso é muito importante. Os levitas não aparecem aqui como substitutos do sacerdócio arônico, mas como servos designados para ajudá-lo. Eles guardariam encargos ligados à tenda da congregação, cuidariam do serviço ao redor do santuário e estariam separados para uma função santa. Mas o texto também deixa claro que o sacerdócio em si permanecia ligado à casa de Arão. Essa distinção precisa ser entendida com muito cuidado. Os levitas tinham um papel real, indispensável e santo. Eles não eram espectadores, nem figurantes religiosos. Eram homens separados para servir no contexto do tabernáculo, lidar com responsabilidades sérias e sustentar a ordem do culto. Mas havia limites. Havia áreas e funções que não lhes pertenciam. A proximidade com as coisas sagradas não significava autorização para exercer qualquer ministério dentro delas. Deus havia ordenado quem serviria, como serviria e até onde cada grupo poderia ir. Números capítulo 18, versículos 1 a 7, reforça isso com ainda mais peso. Ali o Senhor fala da responsabilidade de Arão e de seus filhos quanto ao santuário e ao sacerdócio. Enquanto os levitas aparecem como irmãos, dados para servir, auxiliar e cumprir tarefas ligadas à tenda da congregação. Mas o próprio texto preserva a fronteira. Os levitas servem, os sacerdotes ministram no ofício sacerdotal. Os levitas ajudam no entorno daquilo que é santo. Os sacerdotes da casa de Arão recebem a incumbência específica do altar e das funções sacerdotais. Deus não deixa essa fronteira em aberto. Ele a estabelece. E isso revela um princípio muito profundo da revelação bíblica. No culto do Senhor, sinceridade não substitui ordem, zelo não substitui chamado e boa intenção não substitui obediência. Deus não apenas recebe adoração, Ele também determina a forma como quer ser servido. A santidade divina não elimina a estrutura. Pelo contrário, exige estrutura. Por isso, a diferença entre levitas e sacerdotes não é uma formalidade sem importância. É parte da própria pedagogia da santidade. O Senhor ensina, por meio dessas distinções, que sua presença não pode ser tratada com improviso. Com a distinção entre levitas e sacerdotes já estabelecida, a próxima pergunta é inevitável. O que, na prática, os levitas faziam? E a resposta da Bíblia mostra que o serviço deles estava longe de ser simbólico ou decorativo. Era um ministério pesado, contínuo e profundamente cercado de reverência. Em Números capítulo 1, versículos 47 a 53,
Os levitas aparecem separados do restante das tribos para cuidar do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertencia. Eles armavam, desmontavam, transportavam e guardavam o santuário. Não estavam no centro da vida de Israel como enfeite religioso, mas como servos responsáveis por proteger a santidade da habitação de Deus no meio do povo. Essa responsabilidade ficava ainda mais séria por causa da natureza daquilo com que lidavam. Em Números, capítulo 4, versículos 1 a 20, vemos que as famílias levíticas recebiam tarefas específicas no cuidado e no transporte das partes do tabernáculo. Nada era improvisado. Nada era tratado com pressa ou descuido. Cada grupo tinha sua função, seu limite e sua ordem. E isso revelava uma verdade solene. O que era santo também era perigoso quando tratado sem reverência. Os levitas não podiam agir de qualquer maneira diante das coisas de Deus. Seu serviço exigia disciplina, precisão e temor. Além disso, a própria forma de sustento dessa tribo revelava a natureza do seu chamado. Em Números capítulo 18, versículos 21 a 24, Deus mostra que os levitas não receberiam herança territorial como as outras tribos. Sua herança estava ligada ao Senhor e ao serviço que prestavam diante dele. Eles viveriam das ofertas e dos dízimos dados em Israel. Isso significa que sua existência estava diretamente conectada ao culto e à dependência de Deus. Enquanto as demais tribos se espalhariam sobre a terra, os levitas seriam lembrados continuamente de que sua porção não estava na posse de território, mas no privilégio e no peso de servir ao Senhor. Essa visão aparece também em Deuteronômio, capítulo 33, versículos 8 a 11, quando Moisés, ao abençoar as tribos, fala de Levi como aquele que ensina os juízos de Deus a Jacó e a sua lei a Israel, que põe incenso diante do Senhor e holocaustos sobre o altar. Ou seja, o serviço levítico não envolvia apenas transporte e guarda. Envolvia também proximidade com a instrução, com a manutenção do culto e com a preservação da aliança no meio do povo. Era um ministério de utilidade real, de temor constante e de dedicação santa. Assim, o serviço dos levitas unia carga, cuidado, ordem e reverência. Eles sustentavam a estrutura do culto, protegiam o que era santo e lembravam a Israel que a presença de Deus no meio do povo não podia ser tratada com leviandade. Mas a história dos levitas não termina no deserto, porque com o reino e o templo, suas funções ganham nova forma e nova amplitude. Quando a história de Israel avança do deserto para o tempo do reino, o serviço dos levitas também entra numa nova fase. Até aqui, nós vimos essa tribo ligada ao tabernáculo, ao transporte das coisas sagradas, à guarda do santuário e à manutenção da ordem no culto. Mas com Davi, a estrutura do serviço levítico ganha nova forma, nova organização e nova amplitude. Isso não significa que a santidade foi deixada de lado. Pelo contrário, significa que, com a consolidação do reino e a preparação para o templo, o serviço dos levitas foi reorganizado para atender a uma nova etapa da vida espiritual de Israel. Esse momento aparece com força em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 2 a 15. Depois do erro cometido na primeira tentativa de transportar a arca, Davi reconhece que a condução daquilo que era santo não podia ser feita de qualquer maneira. Era preciso obedecer à ordem de Deus. E é justamente aí que os levitas reaparecem no centro da cena. Eles são chamados, santificados e encarregados de levar a arca conforme o mandamento do Senhor. Isso é muito importante, porque mostra que mesmo num contexto de celebração e alegria, a presença de Deus continuava exigindo reverência, ordem e submissão à palavra. Nos dias de Davi, porém, o serviço dos levitas não fica restrito ao transporte ou à guarda.
Em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 1 a 32, vemos uma reorganização ampla. Davi distribui os levitas em funções ligadas ao serviço da casa do Senhor. Eles passam a atuar no auxílio aos sacerdotes, no cuidado dos átrios, na administração de tarefas relacionadas ao culto, na purificação das coisas sagradas e também no louvor contínuo diante de Deus. Ou seja, o ministério levítico se amplia dentro de uma estrutura mais estável, ligada agora à futura centralização do culto no templo. Essa ampliação inclui de forma muito clara a música. 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 8, mostra Davi separando levitas para o ministério de louvor com instrumentos, cânticos e profecia no sentido de proclamação inspirada no contexto da adoração. Isso prova que a música era, sim, uma parte legítima e importante do serviço levítico. Mas é aqui que precisamos tomar cuidado com uma simplificação moderna. A Bíblia não reduz os levitas a músicos. Eles também serviam na organização do culto, no apoio aos sacerdotes, na guarda e em outras responsabilidades sagradas. A música é uma expressão do serviço levítico, mas não resume toda a identidade dessa tribo. Essa correção é importante porque hoje, muitas vezes, a palavra levita é usada quase como sinônimo automático de cantor ou músico. Mas, quando lemos a Bíblia com atenção, vemos que essa associação é estreita demais. Os levitas participavam do louvor, sim, mas sua vocação era mais ampla. Eles eram servos da casa de Deus em várias dimensões, e isso fica ainda mais claro quando avançamos até Neemias, capítulo 8, versículos 7 a 9. Ali, os levitas aparecem ajudando o povo a entender a lei enquanto ela era lida. Eles explicavam, instruíam e contribuíam para que a palavra fosse compreendida. Isso mostra que o serviço levítico também tinha ligação com o ensino, clareza espiritual e edificação do povo. Portanto, do tempo de Davi ao contexto do templo e depois da restauração, vemos os levitas exercendo funções ligadas à música, ao ensino, à guarda, à administração e à ordem do culto. Tudo isso sem perder a ligação fundamental com a santidade da presença de Deus. O serviço deles cresceu em forma, mas não perdeu sua essência. Continuava sendo um chamado para sustentar a adoração do povo com reverência, disciplina e obediência. Entretanto, quanto mais clara era a vocação, mais grave se tornava a infidelidade quando essa vocação era abandonada. Mas a história dos levitas não é uma linha contínua de fidelidade. A simples existência da tribo dentro de Israel nunca foi garantia automática de pureza espiritual. E isso aparece de forma muito forte em Juízes capítulo 17, versículos 7 a 13. Ali, um levita surge num contexto de profunda confusão religiosa, num tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Em vez de vermos a tribo funcionando como eixo de ordem e reverência, vemos um cenário em que o sagrado é misturado com idolatria, interesse pessoal e distorção do culto. Isso já deixa claro que ter uma posição ligada às coisas de Deus não preserva ninguém por si só. Quando a nação se corrompe, os levitas também podem se tornar parte da desordem. Mas a mesma história bíblica mostra que quando Deus traz reforma, os levitas voltam a ocupar seu lugar de forma mais fiel. Isso aparece com clareza em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 3 a 19, no reinado de Ezequias. Diante de um período de abandono espiritual, o rei convoca a purificação da casa do Senhor. E os levitas entram novamente em cena, agora não como símbolo de decadência, mas como agentes de restauração. Eles se santificam, limpam o templo, removem a impureza e ajudam a reorganizar o culto segundo a vontade de Deus. Isso mostra que a saúde espiritual dos levitas acompanhava muitas vezes a saúde espiritual do próprio povo. Quando havia arrependimento real,
Sua função reaparecia com ordem, reverência e seriedade. Esse vínculo entre a vida espiritual da nação e a condição dos levitas também aparece de forma muito prática em Neemias, capítulo 13, versículos 10 a 14. Ali, depois da restauração, Neemias descobre que os levitas haviam abandonado suas funções e voltado para seus campos. E o motivo era claro. A casa de Deus estava sendo negligenciada e eles já não recebiam o sustento devido. Ou seja, quando o povo desprezava a adoração, isso afetava diretamente a vida dos levitas e enfraquecia o funcionamento do culto. A negligência espiritual da nação gerava desordem visível naquilo que deveria ser santo. Neemias então repreende os líderes, reorganiza os depósitos e restaura o suporte necessário para que os levitas pudessem voltar ao seu lugar. Mas a advertência mais profunda talvez apareça em Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9. Ali, Deus confronta os que deveriam guardar o conhecimento e ensinar a lei, mas que haviam se corrompido. O problema não era apenas litúrgico, era moral, espiritual e pactual. O serviço santo continuava existindo externamente, mas havia infidelidade no coração e desvio na conduta. E isso revela uma verdade séria. Diante de Deus, serviço religioso sem fidelidade não é virtude, é ofensa. O Senhor não se impressiona com função mantida sem verdade interior. Quando o coração se afasta, até aquilo que parece sagrado se torna abominável. Assim, a história dos levitas também é uma história de advertência. Ela mostra que chamado sem fidelidade não sustenta o culto, que estrutura sem temor não preserva a santidade e que até os que foram separados para servir podem cair quando a nação inteira se afasta do Senhor. Depois de acompanhar essa história na antiga aliança, é necessário perguntar como tudo isso se ilumina quando chegamos a Cristo. Depois de ver a glória, o peso, a responsabilidade e também a crise do serviço levítico ao longo da antiga aliança, agora a pergunta se torna inevitável. Qual era, afinal, o lugar definitivo de tudo isso dentro do plano de Deus? Os levitas eram importantes. O sacerdócio era santo. O tabernáculo, os sacrifícios, o altar, o incenso, a mediação, tudo isso foi instituído pelo próprio Senhor. Nada disso era invenção humana. Nada disso era vazio. Nada disso era acidental. Mas a própria Bíblia mostra que, embora esse sistema fosse verdadeiro, santo e necessário em seu tempo, ele não era o ponto final da revelação. Havia algo maior adiante. Havia um cumprimento futuro. Havia uma realidade definitiva para a qual todo esse sistema apontava. É por isso que as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 17, são tão importantes. Ele diz: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir." Essa frase precisa governar nossa leitura. Cristo não veio tratar o Antigo Testamento como erro. Não veio agir como se a antiga aliança tivesse sido inútil. Não veio desprezar o sacerdócio, o culto ou as instituições que Deus mesmo havia estabelecido. Ele veio cumprir. E cumprir aqui não significa apenas obedecer. Significa levar ao seu alvo, encher de sentido pleno, conduzir ao propósito final. Em outras palavras, Jesus não apaga o que veio antes. Ele mostra para onde tudo aquilo estava caminhando desde o começo. Isso muda completamente a forma de enxergar os levitas. Se olharmos para eles apenas como uma estrutura religiosa do passado, perderemos a profundidade da revelação. Mas se entendermos que o sistema levítico era parte de uma pedagogia divina, então tudo ganha nova luz. O culto levítico ensinava, o sacerdócio levítico apontava, os sacrifícios levíticos anunciavam. A mediação levítica preparava o coração do povo para algo maior que ainda viria. O sistema não era falso, era provisório.
não era sem valor, era incompleto em si mesmo. E isso não diminui sua dignidade. Pelo contrário, mostra sua beleza dentro do plano de Deus. É exatamente isso que o livro de Hebreus desenvolve com tanta força. Em Hebreus, capítulo 7, versículos 11 a 19, o autor faz uma pergunta central. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? A pergunta é poderosa porque toca no limite do sistema. O sacerdócio levítico podia manter a ordem do culto, podia administrar sacrifícios, podia atuar dentro da estrutura da aliança mosaica, podia ensinar o povo a respeito da santidade, do pecado, da expiação e da necessidade de mediação. Mas não podia levar o homem à perfeição final diante de Deus. Esse ponto precisa ser entendido com equilíbrio. O problema não era que Deus tivesse instituído algo defeituoso no sentido de erro. O problema era que aquela ordem nunca foi planejada para ser definitiva. Sua própria repetição mostrava seu limite. Sua própria estrutura apontava para algo além. O sacerdócio levítico era real, mas não eterno. Era santo, mas não último. Era necessário, mas não suficiente, para consumar a reconciliação plena entre Deus e o homem. Hebreus mostra isso ao afirmar que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A chegada de Cristo não é um ajuste pequeno dentro do antigo sistema. É a chegada da realidade para a qual o antigo sistema inteiro apontava. E Cristo não surge como sacerdote segundo Levi, nem segundo Arão, mas em uma ordem superior. Isso é essencial. Porque se ele viesse apenas como continuação da antiga estrutura, então ainda estaríamos presos ao que era provisório. Mas o Novo Testamento revela que Jesus inaugura algo maior, algo definitivo, algo que não depende da repetição interminável dos antigos ritos. Essa superioridade aparece com ainda mais clareza em Hebreus, capítulo 8, versículos 1 a 6. O autor diz que o ponto principal do que vinha dizendo é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Aqui a comparação é decisiva. O sistema levítico ministrava em figuras, sombras e representações. Cristo ministra na realidade celestial. Os levitas serviam num santuário terreno. Cristo exerce seu sacerdócio no verdadeiro santuário. O ministério levítico era ligado à estrutura visível, temporária e pedagógica. O ministério de Cristo é ligado à realidade última, celestial e perfeita. Isso não significa que o antigo culto fosse mentira. Significa que era sombra. E a sombra só faz sentido porque existe um corpo real que a projeta. Quando alguém vê a sombra, entende que ela aponta para uma realidade maior. Assim também o sacerdócio levítico. Ele não deve ser desprezado, mas também não deve ser tratado como plenitude final. Sua função era apontar para Cristo, preparar o povo, ensinar por meio de sinais, inculcar o peso do pecado e a necessidade de mediação. Mas a substância, a realidade plena, o cumprimento verdadeiro estava adiante. E é em Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 14, que esse argumento alcança uma das suas expressões mais profundas. O texto diz que a lei, tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Essa frase toca o coração do assunto. A repetição constante dos sacrifícios mostrava que eles não resolviam a questão de forma definitiva. Eles cobriam, ensinavam, lembravam, purificavam cerimonialmente dentro da ordem da antiga aliança, mas não consumavam a redenção em sua forma plena e final.
Por isso, Hebreus insiste tanto no contraste entre os sacerdotes antigos e Cristo. Os sacerdotes levíticos estavam cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar os pecados de forma definitiva. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Essa imagem é fortíssima. O sacerdote levítico permanece em pé, porque sua obra nunca se encerra de forma final. Cristo se assenta, porque sua obra é completa. O sistema antigo continuava operando porque apontava para uma necessidade ainda não plenamente consumada. Cristo oferece a si mesmo e leva à consumação aquilo que o sistema levítico apenas anunciava de antemão. É aqui que o roteiro precisa fazer um ajuste muito importante no coração de quem ouve. Talvez alguém pense que, ao chegar a Cristo, a história dos levitas perde importância. Mas acontece exatamente o contrário. É em Cristo que a importância dos levitas aparece de modo ainda mais profundo. Porque só quando vemos o cumprimento, entendemos com clareza para onde toda aquela estrutura apontava. O tabernáculo apontava para a presença real de Deus. O altar apontava para a necessidade de expiação. O sacerdócio apontava para a necessidade de mediação. Os sacrifícios apontavam para a gravidade do pecado e para a necessidade de sangue. Os levitas, em toda a sua ordem, guarda, serviço e reverência, apontavam para a santidade do Deus que se aproxima do seu povo, mas que não pode ser tratado com irreverência. Cristo não apaga essas lições. Ele as leva à sua forma plena. Nele, a santidade de Deus continua intacta. Nele, a mediação alcança sua forma perfeita. Nele, o sacrifício encontra sua consumação. Nele, o culto deixa de ser organizado ao redor de sombras e passa a ser organizado ao redor da realidade do Filho de Deus, que vive, reina, intercede e permanece para sempre. Então, quando dizemos que o sistema levítico tinha limite, não estamos dizendo que ele falhou no propósito para o qual foi criado. Estamos dizendo que seu propósito nunca foi ser o ponto final. Seu propósito era preparar, instruir e apontar. Os levitas tiveram papel real no plano de Deus. Foram necessários. Foram santos em sua vocação. Foram instrumentos importantes na preservação do culto, da ordem e da consciência pactual de Israel, mas sua missão era preparatória. Eles não eram a resposta final, eram setas, eram sombras, eram servos de uma realidade maior que seria revelada plenamente no Messias. E isso coloca Cristo no centro da história dos levitas. Sem ele, essa história pode parecer apenas uma sucessão de funções antigas dentro de uma religião do passado, mas com ele, tudo ganha unidade. O que parecia fragmentado se encaixa. O que parecia apenas ritual mostra sua direção. O que parecia apenas instituição revela seu sentido eterno. O sacerdócio levítico não era o fim, era o caminho pedagógico até o sacerdote perfeito. O culto levítico não era a chegada, era a preparação para o verdadeiro acesso. A mediação levítica não era a consumação, era o anúncio da mediação perfeita de Cristo. Por isso, a história dos levitas não deve terminar em Levi, deve terminar em Jesus. Não porque Levi tenha sido inútil, mas porque Levi apontava para aquele que viria. Não porque o sistema antigo fosse erro, mas porque era sombra. Não porque a antiga aliança não tivesse glória, mas porque sua glória preparava o caminho para uma glória superior e definitiva no Filho de Deus. Mas se Cristo cumpre aquilo que os levitas apenas apontavam, então resta uma pergunta final. O que essa história ainda ensina ao povo de Deus hoje? O que a igreja deve aprender com essa história? Porque aqui existe um risco duplo. De um lado, há quem leia tudo isso como se fosse apenas uma curiosidade antiga, um assunto interessante do Antigo Testamento,
mas sem valor real para a vida cristã. Do outro lado, há quem tente transportar a estrutura levítica diretamente para dentro da igreja, como se ministérios cristãos fossem simplesmente a continuação da tribo de Levi em outra época. E os dois caminhos erram. Um esvazia a riqueza da revelação. O outro força uma continuidade que o Novo Testamento não estabelece. A primeira coisa que precisa ficar clara é justamente esta: o Novo Testamento não manda recriar a estrutura levítica dentro da igreja. Não existe na Nova Aliança uma tribo especial separada como Levi foi em Israel. Não existe uma casta sacerdotal cristã equivalente à casa de Arão. Não existe no corpo de Cristo uma repetição literal do tabernáculo, do altar sacrificial ou do sistema levítico como ele funcionava sob Moisés e depois no templo. Cristo cumpriu essa ordem. E por isso mesmo, a igreja não vive tentando reconstruir sombras que já encontraram seu cumprimento na realidade. Essa verdade aparece de forma profunda nas palavras de Jesus, em João, capítulo 4, versículos 21 a 24. Falando com a mulher samaritana, ele declara que vem a hora em que nem naquele monte nem em Jerusalém se adoraria o Pai da maneira como antes se disputava. E então diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Isso não significa que a adoração tenha se tornado menos séria. Significa que ela entrou em sua realidade mais profunda. O centro não é mais um sistema geográfico, tribal e cerimonial como no passado. O centro agora é Cristo, e nele a adoração se torna mais profunda, mais verdadeira e mais abrangente. Mas o fato de a estrutura levítica não ser reproduzida, literalmente, não significa que sua história tenha perdido valor. É exatamente aqui que o ensinamento se aprofunda, porque os princípios espirituais que Deus ensinou por meio daquela estrutura continuam vivos. Deus continua santo, Deus continua digno de reverência, Deus continua exigindo que seu povo o sirva com verdade. Deus continua tratando o culto, o serviço e a adoração como coisas sérias. A diferença é que agora tudo isso é vivido à luz da obra consumada de Cristo e da realidade da nova aliança. É por isso que Paulo, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 6 a 11, diz que as coisas que aconteceram com Israel foram escritas como exemplo para nós. Essa afirmação é poderosa. Paulo não está dizendo que a igreja deve copiar mecanicamente as instituições de Israel. Ele está dizendo que a história de Israel, com suas quedas, juízos, pecados e advertências, foi registrada para instruir o povo de Deus. E isso inclui também a história dos levitas. Quando olhamos para a forma como Deus tratou o culto, a santidade, o serviço e a reverência na antiga aliança, não estamos olhando para algo irrelevante, estamos olhando para uma escola espiritual. Estamos vendo o Senhor ensinar, em forma histórica, quem Ele é e como seu povo deve viver diante dele. Por isso a história dos levitas ainda fala. Ela nos lembra que servir a Deus não é assunto leve. Ela nos lembra que proximidade com coisas sagradas não substitui fidelidade. Ela nos lembra que ordem não é inimiga da presença de Deus, mas parte da reverência que sua presença exige. Ela nos lembra que o culto pode ser corrompido quando o coração se afasta, mesmo que a estrutura externa continue de pé. Ela nos lembra que chamado não é enfeite e que responsabilidade espiritual nunca deve ser tratada com casualidade. Mas o Novo Testamento vai ainda mais longe. Ele não apenas diz que aprendemos com a história antiga. Ele mostra que, em Cristo, o povo de Deus inteiro recebe uma identidade espiritual que antes era anunciada de forma tipológica no sistema da antiga aliança. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9,
Pedro diz que os crentes são pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois ele declara que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas palavras são grandiosas e precisam ser entendidas com cuidado. Pedro não está dizendo que a igreja se tornou uma nova tribo de Levi em sentido literal. Não está dizendo que agora todos exercem sacerdócio levítico. O que ele está afirmando é algo ainda mais impressionante. Em Cristo, o povo de Deus participa de uma realidade espiritual superior à antiga estrutura, porque agora todos os redimidos têm acesso a Deus por meio do sumo sacerdote perfeito. O sacerdócio espiritual da igreja não é repetição do sacerdócio levítico, é fruto da obra de Cristo. Não depende de genealogia tribal. Depende da redenção do Cordeiro. Não se organiza ao redor de sacrifícios de animais. Se expressa em vida consagrada, adoração sincera, serviço espiritual e testemunho santo. Isso corrige dois erros ao mesmo tempo. Corrige o erro de quem acha que o tema dos levitas não tem mais nada a dizer à igreja. E corrige também o erro de quem tenta usar a linguagem levítica de forma solta, como se ministérios cristãos fossem meras continuações diretas daquela estrutura. A verdade bíblica é mais rica. O Antigo Testamento ensina princípios. O Novo Testamento revela o cumprimento. E a igreja vive esses princípios não reconstruindo o antigo sistema, mas servindo a Deus na realidade nova inaugurada por Cristo. Essa mesma visão aparece de forma majestosa em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ali, João fala de Jesus Cristo, que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Mais uma vez, o centro está em Cristo. O que define o povo de Deus agora não é pertencimento tribal, mas redenção pelo sangue. O que nos torna sacerdotes diante de Deus não é descendência de Levi, mas união com o Filho de Deus. E isso não torna o serviço menos reverente. Torna-o ainda mais profundo, porque agora ele nasce da obra perfeita do Cordeiro e da entrada na presença de Deus por meio dele. Então, o que permanece para nós? Permanece a santidade de Deus, permanece a seriedade do serviço, permanece a necessidade de reverência, permanece a centralidade da adoração sincera. Permanece o chamado à ordem, a fidelidade e a pureza no trato com as coisas do Senhor. A história dos levitas nos ensina que Deus não aceita culto relaxado, coração dividido ou serviço superficial. Ensina que servir diante dele é privilégio, mas também responsabilidade. Ensina que aquilo que pertence a Deus deve ser tratado como santo. E tudo isso precisa ser ouvido com força pela igreja de hoje. Porque vivemos tempos em que muitas vezes a linguagem da adoração permanece, mas a reverência se enfraquece. O vocabulário do serviço continua, mas o peso da santidade se dilui. Fala-se de ministério, mas nem sempre se fala de temor. Fala-se de presença, mas nem sempre se fala de pureza. Fala-se de louvor, mas nem sempre se fala de obediência. E a história dos levitas entra justamente aqui como correção. Ela nos obriga a lembrar que Deus nunca tratou seu culto como espetáculo. Nunca tratou o serviço diante dele como performance vazia. Nunca tratou a adoração como ambiente para a exaltação do homem. Ao mesmo tempo, essa história também nos consola e nos edifica, porque ela mostra que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Sempre quis formar um povo que o servisse. Sempre quis estabelecer ordem, beleza, reverência e dedicação na vida daqueles que lhe pertencem. O problema nunca foi a proximidade com Deus.
O problema sempre foi querer essa proximidade sem santidade, sem submissão, sem verdade. E, em Cristo, o caminho está aberto para que sirvamos ao Senhor de modo aceitável, com reverência, com verdade e com gratidão. Assim, quando a história dos levitas chega ao seu fim dentro da narrativa bíblica, ela não desaparece como algo inútil. Ela permanece como testemunha, permanece como ensino, permanece como advertência e como luz. Ela nos lembra que Deus continua sendo quem sempre foi, santo, digno, glorioso e absolutamente distinto. E nos lembra também que servir diante dele continua sendo algo sério, reverente e transformador. Não porque ainda vivamos debaixo da antiga ordem levítica, mas porque o Deus que formou aquele sistema é o mesmo Deus que agora nos chamou em Cristo para uma vida de adoração verdadeira. Assim, a história dos levitas deixa de ser apenas uma curiosidade antiga e se torna uma escola bíblica sobre santidade, serviço e redenção. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história dos levitas na Bíblia. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento não apenas como mais um estudo bíblico assistido, mas como um ponto de reverência, reflexão e decisão espiritual. Comente aqui embaixo, não só por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi que Deus é santo e quero servi-lo em verdade. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração. É a resposta de alguém que percebeu que a santidade de Deus não é um detalhe da Bíblia, é o centro de tudo. É a resposta de alguém que entendeu que servir ao Senhor não é brincadeira, que adoração não é aparência, que chamado não é palco e que a nossa vida precisa estar alinhada com a verdade de Deus. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo dessa história? Foi perceber que Deus transforma até uma linhagem marcada por falhas? Foi entender que o Senhor exige reverência diante da sua presença? Foi descobrir que os levitas não eram apenas músicos, mas servos responsáveis por sustentar a ordem, o cuidado e a santidade do culto? Ou foi enxergar que tudo isso apontava para Cristo, o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, o cumprimento perfeito? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de quem está assistindo e despertar outros para levarem Deus mais a sério. Eu oro para que essa jornada pela história dos levitas não termine aqui como informação acumulada, mas como transformação real. Que você saia deste vídeo com mais temor de Deus, mais amor pela sua palavra, mais reverência no coração e mais disposição para servi-lo com sinceridade. Que você entenda que o Senhor continua santo, continua digno de honra, continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que sua vida não seja apenas religiosa por fora, mas consagrada de fato diante dele. E se você percebeu, ao longo deste vídeo, que ainda conhece sobre Deus, mas não conhece Deus de verdade, então este é o momento de parar de adiar. Porque toda a história bíblica nos conduz a essa verdade. Nós precisamos de um mediador perfeito. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de Cristo. Os levitas apontavam para algo maior, e esse algo maior tem nome: Jesus Cristo. Ele é o cumprimento daquilo que o antigo sistema apenas anunciava. Ele é o caminho até Deus. Ele é o sacrifício suficiente. Ele é o Salvador. Então, se hoje o Espírito de Deus tocou o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Não endureça o coração. Não saia deste vídeo do mesmo jeito que entrou. Fale com sinceridade, aí onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e ensina-me a viver para a glória de Deus. Eu me rendo a Ti.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé e faça da sua vida um instrumento de honra diante da sua presença. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.